Atenção, atenção, freguesia, está passando o carro do conhecimento, vamos chegando, pode chegar, minha senhora, não precisa ficar paradinha não, vai dando um like, vai dando um play, que está começando mais uma aula, querida. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o nosso curso Yeshua, nosso Cristo Planetário Revelado, e hoje começando o segundo módulo de estudo. Já olha aí você que nunca estudou, que tinha preguiça de ler, que acabava dormindo, né? Vamos chegando, minha senhora. É o cara do conhecimento, é o cara da ressignificação. Pegue a sua missa e vem aqui que nós vamos trocar ela por conhecimento, minha senhora. Hoje está começando o módulo 2. Muito bem, começando o segundo módulo do nosso curso. O tema desse módulo geral é um encontro místico com Yeshua, tá? E ao longo dele nós teremos 5 aulas. A partir de hoje, a jornada iniciática de Jesus, depois uma carreira pública conturbada, água e vinho, diálogos místicos com Nicodemos e diálogos místicos com a Samaritana, e depois aquela famosa sessão de perguntas e respostas, querida. É uma delícia aquela perguntas e respostas que nós estamos todos juntos. E hoje eu estou cheio de apetrechos, viu? Estou cheio de apetrechos porque as aulas estão ficando bem compridinhas, bem bonitinhas. Eu não vou deixar você dormir, não vou deixar você entediado, querida. É isso aí. Nós vamos fazer ao longo desse módulo uma preparação para o módulo 3. Módulo 3 ele acaba sendo bem profundo. Então nós precisamos começar agora a sair um pouco dos grandes eventos capitais ou dos grandes momentos capitais de iniciação e de realização do ministério de Jesus, para que a gente comece a entrar não só na exterioridade, na externalidade do trabalho dele, mas a gente comece a interiorizar o trabalho dele, interiorizar a nossa compreensão. Enquanto nós ficamos discutindo sobre o exterior, sobre a aparência, sobre aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que me disseram, a verdade está aqui, a verdade está ali. Na verdade, Posato, tem que ler aquele livro. Não, Posato, leia aquele livro, você vai gostar muito. Não, Posato, você tem que ver aquele livro, porque aquele livro fala a verdade. Pois, Posato, se estás a procurar verdade, deves ler o livro tal, porque lá o autor fala completamente toda a verdade. Gente, enquanto nós ficarmos procurando a verdade lá fora, nós vamos encontrar diferentes prismas. Enquanto nós encontrarmos os diferentes prismas, diferentes interpretações existenciais da verdade, nós nunca vamos chegar num acordo. Porque a experiência com a verdade ela acontece no mundo interno, não no mundo externo. Agostinho de Hipona dizia: eis que eu procurava fora e estavas dentro de mim. Ora, por que estou falando isso? Porque isto é ser místico. Acompanha comigo nesse slide. O que é ser místico? Ser místico ou misticismo é uma filosofia de vida, uma postura onde nós buscamos um mundo, um relacionamento, a realidade, o processo de aprendizado, a verdade. Tudo isso nós buscamos interiormente. Você vê que eu pus até o mestre Yoda aí, né? A verdade dentro está de você, querido. É internamente que nós realizamos um verdadeiro encontro com Yeshua. Por isso que esse módulo se chama o encontro místico com Yeshua. Eu trago aqui N perspectivas, N traduções, citações no monte de livro. São anos e anos e anos processando este conteúdo do ponto de vista intelectual. Agora, enquanto a gente discute como intelectuais, nós nunca chegaremos no acordo, nós vamos estar sempre dando banho em porco, perdendo água, tempo e dinheiro. Discussão intelectual não leva à realização interior da verdade. O que leva à realização interior da verdade é justamente esse mergulho neste lugar, veja aí comigo,
no slide, o que é esse mergulho interior? O que é o interior, né? Eu sou Jundiaí interior, viu bem? Interior! Sandrinha Bittencourt, interior! A Sandra, minha colega do interior também. O que é o interior? Fia, interior é um lugar, veja aí dentro, ó, um lugar subjetivo dentro de nós. Ele é subjetivo. O que é o objetivo? O objetivo é a coisa que você pega, ó. Objetivo. Frederico? Objetivo. O que é o subjetivo? O subjetivo é aquilo que não é tangível, aquilo que não é contável, aquilo que não é relatável, aquilo que não é relacionável, está lá dentro. É subjetivo, não tem exatamente um contorno, um perímetro, uma área, não é? É subjetivo, está dentro de nós. Ele transcende a realidade visível. O que é transcender? É ir para além de, mas é um além que não refere a distância geográfica, tipo, para além de mim você tem ali atrás a prateleira de livros. Não, esse além não está, não diz respeito a um lugar geográfico, mas a um endereço dimensional, para além da realidade. Para além da realidade, não é por trás, não é em cima, não é embaixo, não é na esquerda, não é na direita. É para além da realidade, para além daquilo que pode ser visto, contado, sentido com os sentidos. Para além. É um lugar que está além desta realidade visível e está para além do meio de nós mesmos. É como se dentro de nós existisse uma janela na qual, ao fechar os nossos olhos para a realidade física, ao suspender a nossa experiência sensorial, que é hiperexcitada, com um mundo cheio de tecnologia, cheio de brilho, cheio de som, cheio de efeitos, nós vamos para além da visão, da audição, do olfato, do paladar, do tato, num lugar para dentro de nós. E não é, veja, não é um lugar onde eu penso sobre. Esse lugar, ele é um estado onde eu sou. Então eu não estou pensando sobre, eu não estou racionalizando. Então vou fechar aqui, vou pensar numa floresta, vou caminhar, que eu vou chegar nesse lugar interior, pousar. Tudo isso são recursos da mente que nós podemos usar, mas esse lugar interior está ainda para além de toda a imaginação, para além de toda a criatividade, não é? É um lugar de presença, uma presença que se permite simplesmente ser. Então não é razão, nem emoção, nem sentir, é a essência. Esse é o mundo interior, que nós com muita dificuldade vamos tocando um pouquinho por dia, um pouquinho em cada experiência, naqueles êxtases, naqueles arroubos, naqueles momentos profundos de espiritualidade, que a gente poderia dizer assim, então é um lugar que não é de verdade, né, Posati? Uma brisa aí, esse negócio aí, essa coisa, né? Brisou, hein, Posati? Brisou. Né? Não consegui entender isso aí não, mas não é para entender, criatura, é para viver. Mas eu não consegui pensar sobre isso, mas não é para pensar, é para ser, é para assimilar. Não é algo cognoscível ou transmissível do ponto de vista de palavras. Percebe? Está para além das palavras, está para além da explicação, está para além da cognição. É uma cognição que pede experimentação. Eu poderia ficar aqui falando para você por horas, descrevendo para você o sabor de uma fruta. Eu falo do sabor da fruta, da textura da fruta, do quanto ela molha, da sensação que ela traz nas minhas papilas gustativas. Eu falo para você do sabor da fruta, do gosto da fruta. Eu peço relatórios científicos sobre o sabor da fruta. E o que adianta se você não puder experimentar? Você vai ficar entediado. Não vai fazer sentido. Imagina uma pessoa que nunca comeu. Sabe quando você quer explicar para uma pessoa uma comida? Aí você começa a dar... Não, olha, mas eles botam creme de leite. Aí
vem um parmesão por cima que dá uma gratinada, aquilo foi meio flambado com uísque, com manteiga, e daí vem uma alcaparra. Rapaz, mas aí, deixa eu te falar, foi um creme de espinafre. O sujeito vai tentando juntar as peças na cabeça dele racionalmente. Ele monta uma tabela lá de sabores na cabeça dele. Ele sentiu o gosto? Não sentiu. Então o caminho não é a racionalização, o caminho é a experimentação. O caminho é o experimentar. Agora, onde a fumaça, há fogo. Por quê? Porque esses estados, esses aprendizados, esses processos que acontecem no nosso mundo interior, de forma, entre aspas, subjetiva, eles afetam objetivamente a nossa vida. Muda a vida da pessoa. Nossa, uma tonelada de gente me escreve para dizer assim, mas Posati, como é que eu sei que a minha experiência espiritual foi real? Minha criatura é simples, mudou a sua vida. Reorientou completamente as suas decisões, a forma como você pensa, clareou os valores que são imprescindíveis para você, afetou o seu processo de tomada de decisão, afetou a forma como você se relaciona com as pessoas, digo positivamente, afetou? Então foi real. Onde a fumaça, fogo. Então é o ponto onde toda a brisa, né? Porque vamos dizer assim, nós somos a nossa ciência hoje ela é muito objetiva, muito tangível, muito de medir as coisas. Olha, ótimo. A racionalização é o antídoto para a imbecilização também, né? Vamos assumir, né? Quanto mais racional, menos idiota, em tese, menos imbecil. Ótimo. Temos que racionalizar. Mas nem tudo pode ser racionalizado. Agora, ainda assim, as coisas subjetivas do mundo místico, das experiências místicas interiores e transcendentais, podem ser objetivamente medidas. E aí você tem toneladas de pesquisa que já vão mostrar. Pessoas que meditam têm menos estresse, pessoas que praticam Star Language e glossolalia têm redução dos estados de ansiedade e de estresse. Elas possuem mais saúde, mais harmonia, menos preocupação, um estado mental melhor, por isso são mais felizes, e porque são mais felizes trabalham melhor, e porque trabalham melhor acabam ganhando mais dinheiro, e porque acabam ganhando mais dinheiro são mais prósperas, e assim vai. Então existe uma série de parâmetros, de variáveis objetivas que podem ser medidas e que são consequência direta dessa experiência interior, mística e transcendental, não é? Então, pela reação eu posso deduzir a ação. Pelo efeito, eu posso compreender a causa. Eu posso validar a causa. Né? Pela reação, eu conheço a ação. Pelo efeito, eu valido a causa. Então, eu começo, através dessas variáveis quantitativas, perceber que este mundo subjetivo, este mundo interior, ele é real. Ele é real. E quando nós mais avançamos nesse processo, nós descobrimos que este mundo interior é a janela para a grande realidade real. Parece redundante, né? A grande realidade real, para além do sonho da nossa vida. A nossa vida é um grande desmaio, um grande mergulho de consciência. E ao olhar para o mundo interior, nós então despertamos desse desmaio existencial para a realidade real. Aqui estamos como que num palco, executando personagens, aprendendo, não é? Nos manifestando, nos relacionando, colhendo lições, executando um grande ato existencial de evolução. Mas a vida real está para além das cortinas desse teatro. Muito bem, isto para introduzir o nosso módulo, o encontro místico com Jesus. Eu não quero que você tenha nenhum tipo de problema com a palavra místico, porque parece uma coisa ruim, pejorativa, o misticismo, né? Como se fosse uma superstição. Uma crença baseada na ignorância, baseada no não conhecimento. E não tem nada a ver com isso. O misticismo, ou a busca mística, a busca interior, a busca transcendental, tem a ver com o relacionamento, o desenvolver um relacionamento com esse nosso mundo interior.
Neste programa, nesta aula, nós vamos entrar justamente sobre a iniciação de Jesus, o caminho iniciático de Jesus. Nós vamos entender o que é iniciação, nós vamos buscar um pouco disso, né? Falar um pouco aí do começo da vida dele. Então a gente vai falar um pouco sobre os essênios, enquanto embaixada humana e espiritual, a infância e a juventude de Jesus. Nós vamos percorrer um pouco sobre os anos desconhecidos da vida de Jesus, Yeshua lá no Oriente, onde ele era conhecido como Isha. Nós vamos falar sobre isso hoje. A iniciação de Jesus na grande pirâmide de Gizé e a questão das parábolas. Tudo isso nós vamos ver na aula de hoje, querida, que está apenas começando. Vem comigo! Senhoras e senhores, é o seguinte, vamos revisar um pouquinho. No módulo anterior, se você está começando esse curso hoje, caiu aqui por acaso, é o seguinte, nós já tivemos um módulo inteiro de estudos, viu, Atrasildo e Atrasilda? Mas não se preocupe, querido. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, é apenas você dar uma pausa nesse vídeo e vai ver o módulo 1 se quiser. Agora, se você não quiser também não faz diferença, você pode ver as aulas alternativamente, mas existe um módulo 1, tá? Que já passaram 5 aulas, veja aí em tela comigo. Primeira aula, o nosso Cristo Planetário Revelado. Aula 2, o mistério da ressurreição de Jesus. Aula 3, a autópsia da paixão, a visão da medicina. Aula 4, a identidade cósmica de Jesus. E a aula 5, que foi uma aula de perguntas e respostas com várias perguntas muito boas, até porque o nosso time selecionou, né? As perguntas ruins ficaram de fora, muitas perguntas boas sobre esse módulo 1, que era o epicentro da transição planetária, tá bom? Módulo 1, epicentro da transição planetária, e começando hoje o módulo 2, o encontro místico com Yeshua. Lembrando você que o nosso curso tem uma área de downloads, uma área de materiais complementares dentro do circuloescola.com. Então você pode pegar o seu celular, querido, o seu celular celuloso que fica logo ao lado da sua celulite, escanear esse código e fazer lá o cadastro, que é gratuito, 100% do começo ao fim, sem pegadinha, sem cadastro de cartão de crédito, sem anuidade, sem letras miúdas. Curso gratuito do começo ao fim, muito bem feito, caprichado, profissional, elegante, tesão, maravilhoso, porque é isso, a gente no Círculo não sabe fazer coisa meia boca, querido. O único preço, claro, é a perseverança, então entra lá, se cadastra e acessa. Legal? Bora começar a aula de hoje? Ó, ô louco, Pousato, você nem começou a aula de hoje, caraca! Tô com a macaca hoje. Primeiro ponto, veja aí comigo no slide em tela, antes da gente começar a percorrer sobre a infância de Jesus, anos perdidos da vida de Jesus, onde que ele ficou, bababá, pá. Tem uma discussão teológica, exegética, ai que chique, dos exegetas, que são pessoas nerds, que se dispõem a estudar e traduzir a Bíblia, querida, Bíblia. Você tem uma Bíblia na sua casa? Bíblia, palavra de Deus, né? Glória a Jesus. É isso aí. Existem duas teorias sobre a consciência de Jesus que divide os exegetas. Então, como assim consciência? É assim, ó. Primeiro, existe a teoria da consciência, ou seja, que Jesus, ele já sabia desde o início, ou desde cedo, quem ele era e o que ele veio fazer. Então, se a partir já de criança, ele já ia Maria lá dar uma sopinha para ele já pegava e fazia assim, abria a sopa, andava, né? Jogava Jesus na piscina, ele não conseguia sair andando sobre as águas, aquela coisa toda. Ele já era consciente de quem ele era desde sempre. Portanto, ele não precisou aprender nada, já veio todo formatado, todo instalado, sistema operacional de Messias rodando, o Avatar instalado, Avatar 2.0 instalado nele, tá? Essa é a teoria da consciência. Então, ele sempre foi consciente de quem ele foi desde o início. Existe uma outra teoria, que é a teoria da iniciação, ou seja, ele foi assimilando gradualmente, veja no slide, a sua identidade e a sua missão. Foi como se a encarnação
tivesse, entre aspas, desmaiado um pouco da consciência dele, e à medida em que ele vai crescendo e vai assimilando, ele vai despertando, ele vai passando por um processo de iniciação. O que é uma iniciação? Uma iniciação é um processo de experiências continuadas que vai tirar a gente de uma configuração de consciência e levar a gente para outra configuração de consciência. A iniciação é o ápice da jornada do herói, a jornada mítica que percorre todas as histórias da antiguidade, todos os mitos, todas as lendas, todos os contos de fada de todos os tempos da humanidade percorrem essa jornada mítica arquetípica, não é? Onde o sujeito é afastado da realidade, do mundo comum, ele recebe um chamado, ele resiste, mas o encontro com o mentor faz com que ele avance nesse chamado. E aí, durante a sua fase de iniciação, ele passa por provas, por dificuldades, por aprendizados que configuram uma nova consciência, uma nova compreensão de vida, um novo estado de saber. Este novo estado de saber o leva para o retorno àquela realidade comum, onde ele vai partilhar deste novo conhecimento com a realidade de onde ele saiu. Então, uma iniciação, e nós vivemos iniciações o tempo todo na nossa vida, uma iniciação é este processo. Por exemplo, você tinha toda uma configuração sobre Jesus. Talvez um preconceito sobre Jesus, um trauma sobre Jesus, uma experiência religiosa horrorosa, cercada de abusos emocionais, de abusos sociais, que beiram a psicopatia, não é? Que se encontra por todo o cristianismo moderno. E de repente você se frustra, então você estabelece um novo mundo comum, onde você não quer saber dessas coisas. Aí aparece, né? Estava fulano em seu lugar, estava Cecília, estava Fátima, estava Roberta, estava o Jorge, o Carlos, o Felipe, estava esse povo em seu lugar. Veio pousar lhe fazer mal, começa o curso entra na cabeça, a cabeça muda, e o menino vai sendo iniciado, é isso aí. Ficou uma porcaria esta música, mas a ideia é esta. Estava você lá no seu lugar, entra um curso, uma proposta e você começa a se envolver e isso começa a gerar uma nova configuração de consciência em você. Começa uma iniciação. Nós estamos sendo iniciados a todo momento pelo conhecimento. Toda vez que o conhecimento entra no nosso mundo interior e começa a reconfigurar as disposições da nossa mente, a nossa visão e a nossa compreensão sobre a vida, nós estamos sendo iniciados. A teoria da consciência, ela, na minha opinião, vai estar muito ligada ao pensamento religioso, né? Então, você vai ver Ramatiz, Emmanuel, o cristianismo em geral, assim, mais ortodoxo. Jesus já era o cara desde sempre, né? Andava sobre as águas da banheira, aquela coisa toda. Já era, desde pequeno, não precisou aprender nada com ninguém, já estava tudo ali, tá? A iniciação, ela vai ter, em contraste com o pensamento religioso institucional, uma ideia mais de pensamento iniciático, né? Que a gente vai encontrar no Spencer Lewis, da Rosa Cruz, Yogananda, professor Yogananda, nas escolas iniciáticas de uma maneira geral. Vocês vão entender por que a gente precisa ter claro essas duas teorias da consciência para o conteúdo que nós estamos estudando hoje, tá? Porque senão a gente não desenvolve um senso crítico diante das coisas que nós vamos estudar. Vou dar um exemplo. Maria, a mãe do cara, a mãe do homem, tá bom? Dentro da teoria da consciência, dentro da teoria do pensamento religioso, nós vamos ter uma interpretação de Maria. Então ela é aquela mulherzinha obediente, né? Silêncio, fica ali de canto, sem estorvar, graciosinha, fofinha, uma mãezinha cenográfica. É praticamente uma figurante na vida de Jesus. Por quê? Porque ele já era o cara, já nasceu Deus, ela tinha que não estorvar. Então, o que começa? Começa a se criar toda uma doutrina para a mulher, dizendo, mulher, você tem que ser obediente, ficar quieta, em silêncio, de canto, não estorvar, porque a graça está ali no homem, né? Agora, quando você tem
uma abordagem do pensamento iniciático, em oposição ao pensamento religioso, aí você começa a perceber que Maria foi a grande iniciadora do grande iniciador, não é? Se Jesus ele é o grande iniciador da humanidade, ele vem para trazer uma nova configuração de consciência, ela é a iniciadora do iniciador. Ela é a educadora dele. E olha, veja, Jesus era judeu, era um oriental, Oriente Médio. Cabia naquela sociedade a criação dos filhos, a educação dos filhos às mulheres. Então ela é a educadora. Ela é alguém que está consciente antes da manifestação da grande consciência. Você percebe? Ela já estava consciente, ou seja, num estado de saber, num estado de conhecimento sobre a identidade daquele menino, antes mesmo dele. E cabe a ela, neste cenário, educá-lo. Percebe a diferença entre o pensamento religioso e o pensamento iniciático? Porque quase sempre o pensamento religioso institucional ele vai achatando os papéis, vai achatando raças, vai achatando gêneros, vai achatando. Ao passo que a abordagem da consciência ela vai evocando o protagonismo dessas pessoas. Agora, veja comigo no slide. Vou citar uma coisa para vocês do livro Sublime Peregrino. O Alto escolheu Maria para a missão porque se tratava de um espírito de absoluta humildade, terno e resignado, que não iria interferir na missão de Jesus. Ela seria a mãe ideal para ele, amorosa e paciente, sem as exigências despóticas dos caprichos pessoais, deixando-o, enfim, manifestar seus pensamentos com toda a sua espontaneidade original. Até aí, fofo. Maria era todo coração e pouco intelecto, um ser amorável, cujo sentimento se desenvolvera até a plenitude angélica. No entanto, ainda precisava aprimorar a mente em encarnações futuras para completar o binômio razão-sentimento que liberta definitivamente a alma dos ciclos de encarnações humanas. Ou seja, dentro desta interpretação, que é visivelmente religiosa, Maria era fofinha, amorosa e burra, né? Burra. Ai, é todo coração e pouco intelecto. O que isso quer dizer? Ah, é bonzinha, mas é tonta. É bonzinha, mas é boazinha, mas é tonta. Mas por isso que o céu escolheu ela, para ela não dar muito parpite na vida dele. Percebe? É o pensamento religioso atrelado à teoria da consciência de que ele sempre foi hiperconsciente de quem ele era e ele não precisava de nada nem de ninguém. Nessa edição, onde ele não precisa de nada da vida de ninguém, esse Jesus é um mala, vamos falar a verdade, né? Porque é uma... Desculpa, mas é uma criatura que contraria. Se ele vem para ser um exemplo para o ser humano, se ele vem para ser um modelo viável de ser humano, como assim o desmaio da consciência não aconteceu sobre ele? Percebe? Então ele não vem para ser um modelo, ele vem para ser uma coisa completamente alienígena na nossa sociedade. Então nesse sentido ele não serve para ser modelo. Aí nesse sentido, a presença dele achata a individualidade das pessoas ao seu redor, do contexto onde ele está. Não me parece que essa era a função dele. Me parece que a sua presença veio para elevar, para estimular, para desenvolver as individualidades, as pessoas, as consciências ao seu redor. Não para achatá-las. Não para fazer delas meras coadjuvantes. Jesus veio para fazer delas protagonistas. A tua fé te salvou. Vós sois deuses. Percebe? É uma coisa curiosa, viu? É uma coisa curiosa que está meio perdida na institucionalização do cristianismo, que suprimiu todas as linhas de pensamentos diferentes. Como, por exemplo, os manuscritos atribuídos a Tomé, no Evangelho de Tomé, os manuscritos de Nag Hammadi, não é? Aquela biblioteca do Egito,
onde se encontrou vários pergaminhos ali próximo ao Mar Morto, das escolas iniciáticas, de um cristianismo agnóstico, que deslocava esse protagonismo, onde o Cristo deslocava esse protagonismo para cada pessoa, para cada ser. Nós vamos falar mais disso mais para frente. Aí, claro, surge a questão assim, né? Outro dia uma pessoa me perguntou assim, mas então o Ramatiz publicou mentiras? Não, criatura, não publicou mentiras. Acontece que o trabalho mediúnico, todo o trabalho de intercâmbio espiritual, sofre a interferência do grupo mediúnico que está recebendo. Então você vai ver na obra dele coisas que são pérolas de conhecimento que você consegue discernir e dizer, nossa, isso aqui é uma realidade espiritual avançada. E vai ter N coisas que falam, nossa, isso aqui é um conjunto de preconceitos imbecis e hipócritas da época que a obra foi recebida. Mas não é do Ramatiz o preconceito, percebe? Era a limitação daquele grupo, era o que aquele grupo dava conta naquele momento. Então aquele grupo dava conta naquele momento de que Maria era todo coração e pouco intelecto, ou seja, ela era boazinha, mas era tonta, era boazinha, mas era burra. Não percebe? Então, não dá. Esse é pensamento religioso. O problema é que a gente lê as coisas como bom, né, viciadinho. Então, aquilo ali, né, aquela é a palavra de Deus, tem que ser obediente à verdade, palavra da salvação. Jesus, pensa com a tua cabeça, criatura, que isso não é só porta-cabelo. Discernimento, inteligeres, escolher dentre, optar dentre. Só que você pode ficar num estado puto da vida, como eu fiquei várias vezes, porque eu começo a estudar, eu falo assim, gente, quanto mais eu estudo, menos essa gente concorda. E daí eu pensei, mas é claro que eu estou esperando que eles concordem, eles não concordam nem no plano espiritual. No caso de Maria, por exemplo, para responder essa questão, não é? O Evangelho de Lucas, o canônico agora, tá? Eu não... Acho que todos têm valor, tá? Tem o pessoal aí achando que eu não gosto dos evangelhos apócrifos. Gosto sim, estou lendo todos, inclusive, para esse curso. Todos. Os evangelhos no canônico, em Lucas, tá? Que vamos lembrar um pouco. Lucas era um discípulo de Paulo, o apóstolo, tá? Esse discípulo, ele praticava medicina da época. Não dá pra gente falar que ele era um médico, assim, porque não existia medicina como nós entendemos hoje. Mas ele era um terapeuta, ele cuidava da saúde das pessoas, né? Então ele tinha uma visão mais objetiva, mais racional, conhecimentos mais interessantes, ele era um erudito. Por incentivo de Paulo, tá? É que Lucas começa a fazer um verdadeiro documentário da vida de Jesus, tá? Então Lucas, eu gosto de Lucas porque ele é um documentarista mesmo. Ele vai fazer perguntas, ele vai interrogar todas as testemunhas, ele vai falar com todo mundo que viu e ele vai pegar várias perspectivas, tá? E numa das etapas, enquanto ele está compondo o que seria o texto do que nós conhecemos como Evangelho segundo Lucas, ele vai, até por estímulo de Paulo, a Éfeso, mais ao oriente, ali perto da Turquia, encontrar Maria, mãe de Jesus, que então vivia com o apóstolo João, lá em Éfeso, não é? Desde a crucificação, Jesus na cruz diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Desde então Maria vai morar com João. Jesus deixou tudo resolvido, meu filho. Pensa numa pessoa que desencarnou com tudo no jeito. Foi ele, até a mãe dele. Na última hora ele falou, só faltou eu resolver minha mãe. Pronto, já passou a mãe pro discípulo. E estava tudo certo. Lucas então vai até Éfeso para encontrar Maria e colher dela os depoimentos, não é? Que é até uma coisa muito interessante, porque ele vai até lá numa missão documental e ele pega N detalhes, mas ele para aos 12 anos. Depois ele vai retomar na tentação do deserto e quando Jesus é batizado por João. Fica um gap aí de uns 20 anos nessa parada, né? Curioso, né? Curioso, só pra gente ficar aí. Mas enfim, ele vai falar com a mãe do homem. Vai pegar lá tudo o que aconteceu, como é que chegou, como é que foi, né? Tanto que é em Lucas que está registrado quando o anjo fala com Maria e fala, minha filha, você vai ser mãe de um cara aí, né? Mas o que é curioso é que ele registra lá o famoso ave cheia de graça, o Senhor é contigo, tá? Primeiro ponto, um espírito de hierarquia angelical,
né? Que nós falamos aí na aula passada da identidade cósmica de Jesus, lembra? Na última aula do módulo 1. Um espírito da hierarquia angelical saúda Maria com a saudação dos Césares. Ave, salve, viva, vida longa. Saúda Maria como se ela fosse da realeza. E depois ele diz, cheia de graça, o Senhor é contigo. Cheia de graça não quer dizer que ela era engraçadinha, não, né? Ah, não é Ave Maria, mas é cheio de graça esse posate. Não é graça de engraçado, é graça de presença de Deus, de presença da energia cósmica. E o que é curioso, que muita gente ignora, é que o termo em grego que Lucas escreve, Lucas escreveu o evangelho em grego, né? O termo em grego que ele emprega para este cheia de graça é keharitomene. Keharitomene. Keharitomene, numa tradução mais literal, significa aquela que é plena do favor, aquela que é plena da presença de Deus. Para um pouco o barulho dessa tua cabeça que mais parece uma balada de maritaca exacerbada que tomou, né, caipirinha de limão com tequila. Para um pouco o barulho dessa tua mente e pensa por um único segundo o que é uma pessoa que é plena da energia cósmica universal, plena do Espírito de Deus, plena da vibração primordial, Om. Certamente você vai compreender e concluir que essa não é uma pessoa que é todo coração e pouco intelecto. Boazinha, mais tonta, burra. Você vai ver que se tratava de um espírito de alta estirpe. E eu não estou aqui fazendo qualquer defesa de veneração de Maria como uma deusa, mas veja, já passou da hora da gente ficar achatando o papel das mulheres, percebe? A gente precisa voltar e repensar o evangelho com uma nova consciência, pensar esses relatos com uma nova consciência, porque Lucas foi extremamente ousado, né? Mesmo aqueles registros todos são extremamente ousados. As primeiras testemunhas do ressurgimento são mulheres. As discípulas mulheres estavam lá. E ainda que haja um enquadramento mais masculino, não dá para ignorar que para aquela época, no contexto em que foi escrito, eles foram bastante ousados ao mostrar o protagonismo dessas mulheres, a força dessas mulheres, percebe? Se a gente não entende as teorias por trás, a gente olha para o texto e... Aí começa a Maria, de graça, sendo convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Fica lá, repetindo, feito umas taquara rachada. Mas enfim, gente, o fato é que não existe consenso. E aí eu estava fechando uma releitura de A Caminho da Luz, do Emmanuel, e eu achei interessante esse trecho aqui, ó, que para variar não existe consenso em lugar nenhum, mas veja, olha o que ele diz, ó, as próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens do que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. Ou seja, nesta zona se estende para o plano espiritual, querida. Não é só aqui que está uma zona, não. O plano espiritual está a zona onde ninguém se entende. Nem os espíritos conseguem ter uma clareza sobre Jesus, sobre o que aconteceu. É o samba do caqui. Em outras palavras, a tomba da miromba do cabuletê. Solução. Adianta ficar perguntando para espírito o que é que foi Jesus, o que deixou de ser? Outro dia veio a senhora e falou assim: Ai, você tem que pedir pro doutor espanhol, que ele tava lá no coisa de Jesus, ele vai poder te falar certinho. Ele vai me falar certinho a opinião dele, criatura, a visão dele. Agora só existe um caminho para o consenso. O caminho para o consenso é a redescoberta
deste espírito no nosso interior, onde as opiniões são menos importantes do que as atitudes que esse conhecimento gera na nossa vida. Se você quer pensar que Jesus já estava consciente desde cedo, tá tudo bem. Se você quer pensar que Jesus foi iniciado, tá tudo bem. Se você quer pensar que Jesus era a tomba da miromba do cabuletê, tá tudo bem, criatura. Porque o que importa é a atitude que você vai tomar diante daquilo que você vai pensar. Entendeu? É isso. Não importa o que você vai pensar, importa a atitude que você vai tomar. Entendeu? É isso. Muito bom. Agora, por falar em controvérsia, querido, vamos à história dos essênios, não é verdade? Porque aí também existe toda uma confusão. Fiz até uma tabela aí, porque vai ficar mais fácil. Peguei 4 autores, né, que é Ramatiz, Emmanuel, Spencer Lewis e Yogananda, né? Em tese, Ramatiz e Emmanuel são psicografias, ou seja, opiniões do mundo espiritual que a gente já sabe que não se entende, ponto, maravilha. E não estou dizendo que com isso não é real, hein, tá? Eu confio muito na psicografia de Chico Xavier, confio muito, muito, muito. Não concordo com todas as opiniões dos espíritos que ele recebeu, né? Tenho altas tretas com Humberto de Campos, acho ele chatíssimo, né? Adoro o Emmanuel, mas não concordo com tudo, que às vezes baixo uma beata nele, mas tá tudo certo. Confio no trabalho psicográfico de Chico Xavier. Reflete a opinião de espíritos que são companheiros do peito. Tamo junto nessa fita, tá? Concordo com tudo? Não concordo com tudo. Por que você não concorda com tudo? Porque você não tem fé? Não, porque eu tenho cérebro. Ponto. Ai, mas você não acredita em Chico Xavier? Você não tem fé? Eu tenho cérebro antes de ter fé. É só por isso. Então, eu escolho, eu discerno, isso eu não compreendo, tal. Mesma coisa com Ramatiz. Adorei e odiei ao mesmo tempo. Adorei, amei, falei, meu Deus, que coisa genial! Essa aula passada nós mergulhamos profundamente, né, na última aula do módulo 1. Nossa, a obra do Ramatiz foi extremamente útil. E tinha partes que eram extremamente dispensáveis, que se usasse para limpar a bunda depois de uma cagada seria a melhor coisa para se fazer. Fato. Por quê? Porque eu não tenho fé? Não, porque eu tenho cérebro. Ponto. Spencer Lewis, mesma coisa. Quando você vem para Spencer Lewis e Yogananda, eles já escrevem a partir da experiência deles também. Então não é, entre aspas, uma psicografia, uma coisa direta do plano espiritual, embora, no caso do Yogananda, as reflexões eram fruto de estados profundos de meditação e que, olha, tem uma utilidade, viu? Eu pago um pau para Yogananda. Yogananda é a versão yogi de Chico Xavier, né? Vamos combinar, tá? E o Spencer Lewis também. Então, vamos olhar aqui para essa tabela. Em Ramatiz, o Espírito de Jesus está adormecido até os 7 anos de idade, mais ou menos, mas aos 10 ele já estava tinindo, já sabia tudo, não precisava de ninguém. Ele tinha nos essênios uma espécie de embaixada espiritual, o adubo moral necessário para semear o evangelho. Então, em Ramatiz, nós vamos ver que essa comunidade, essa filosofia de vida dos essênios, foi encarnação de diversos espíritos elevados que começaram a preparar o terreno para Jesus chegar. Então aí eles têm uma função de embaixada espiritual, tá? As técnicas terapêuticas dos essênios, por exemplo, Jesus conhece, usava, mas ele faz as obras dele pelo espírito dele. Na verdade, ele não precisava dos essênios para nada, né? Aquela coisa. Emmanuel, ele já vai pensar diferente. Emmanuel ele já vai dizer assim, ó, desde os primeiros dias da Terra mostrou-se tal qual era com a superioridade que o planeta lhe concedeu. Ou seja, Jesus já estava consciente de que era Jesus desde sempre. Desde sempre. Não houve iniciação. Então ele vai dizer, ó, ele conhecia os essênios, mas não necessitou da sua contribuição, tá bom? Caminho da luz aqui. Spencer Lewis. Spencer Lewis já tem uma abordagem diferente. Spencer Lewis da Rosa Cruz, ele vai dizer, Jesus foi educado por pais essênios, num contexto essênio, ele foi iniciado como essênio, graduado como mestre da grande fraternidade branca, ele estuda no Oriente, na Índia, e tem a sua iniciação crística na grande pirâmide do Egito. Então você vê,
Para Spencer Lewis, Jesus é fruto da comunidade essênia. Fruto da comunidade essênia. Ele parte dos essênios para uma expressão maior. Para Yogananda, que eu considero o mais ponderado dos todos os autores que estão aí na tabela, o Espírito de Jesus vai despertando no corpo, né? Então, Yogananda ele traz, por exemplo, os milagres na infância a partir de uma releitura do Evangelho da Infância de Tomé, né? Que é um evangelho árabe da infância de Jesus. Ele é um texto apócrifo da biblioteca de Nag Hammadi, tá? Nag Hammadi. E a partir, claro, Yogananda vai interpretar os milagres da infância de Jesus a partir da cultura oriental, do símbolo, do mito, que é um outro ponto, tá? Yogananda vai confirmar a estadia de Jesus na Índia, no Tibete. Nós vamos ver isso hoje também ainda. E ele vai entender que o estágio de Jesus nas escolas iniciáticas do Oriente vai ajudar a dar forma para as coisas que já haviam dentro dele. Então ele já traz uma bagagem como avatar encarnado, como aquele ser sideral encarnado, mas as escolas e a formação ajudam ele a dar forma. Por que eu botei esse peixe virado aí? Porque quando você lê todas as obras, né, esses livros todos aqui, por exemplo, que são 4 recortes diferentes, um recorte espiritual oriental, um recorte espiritual ocidental cristianizado, um recorte de escolas iniciáticas e um recorte totalmente oriental, que é do Yogananda, você vai perceber que cada autor vende o seu peixe ao contar a história. Então, Ramatiz, ele está com foco no processo reencarnatório, né? A grande revelação da obra de Ramatiz é o processo reencarnatório, o processo da encarnação, o processo do projeto espiritual planetário, do papel de Jesus nesse projeto, tudo que foi planejado antes dele vir para a Terra, durante a sua estada na Terra. Então ele vende o projeto espiritual planetário evolutivo. Emmanuel precisa vender um Jesus que ao mesmo tempo é esse Jesus espiritual, mas que não pode desagradar a comunidade católica. Afinal de contas, a Caminho da Luz vem no meio aí do século passado. O Brasil ainda era um país de 70%, 80% católico. Então ele traz um mestre ainda, Jesus o cara. Spencer Lewis é de uma escola iniciática, a Ordem Rosa Cruz. Então o que ele vai vender? Ele vai vender a escola iniciática no livro dele. Tudo para Spencer Lewis é uma escola secreta, uma coisa iniciática e não sei mais o que. E ele foi iniciado, e ele foi uma coisa secreta, e ele foi aqui. É uma coisa meio Carmen Sandiego. Por quê? Porque ele está vendendo a ideia do caminho da escola iniciática. E Yogananda está vendendo o quê? Yogananda está vendendo o poder da interiorização, o poder do caminho místico onde cada um de nós encontra o Cristo interno no seu mundo interior e o manifesta. Então é natural que Yogananda mostre um Jesus mais contemplativo, mais meditativo, né? Quem tá certo, Posati? Não sei, vai meditar e descubra por você mesma. Todos estão certos e todos estão errados ao mesmo tempo. Todos se complementam e todos divergem, porque na diferença é que há complementaridade. E a verdade está um pouquinho no prisma de cada um. Por isso que nós vamos estudar todos. Essa ideia é muito própria do livro A Segunda Vinda de Cristo, a ressurreição do Cristo interior de Paramahansa Yogananda. Veja em tela esse ponto. Para a prova absoluta da verdade, se requer mais do que a racional dos pedantes, as orações de fé dos eclesiásticos, a prova científica dos investigadores dedicados. A derradeira validação de qualquer doutrina reside na autêntica experiência pessoal daqueles que entram em contato com a realidade única. A diversidade de opiniões em assuntos religiosos persistirá indubitavelmente enquanto as multidões ainda carecerem de tal qualificação. Não obstante, Deus deve apreciar a heterogênea miscelânea de sua família humana, já que não se deu ao trabalho de escrever claras orientações através dos céus para que todos os homens pudessem igualmente vê-las e concordarem em segui-las. Olha que coisa maravilhosa! A discussão fora sempre vai existir.
Porque enquanto nós estamos acordados na realidade física, cada um está num ponto de vista. E cada ponto de vista é a vista de um ponto. É diferente. Diferente. Cada um está num lugar, cada um vai ter uma opinião, cada um vai ter um ponto de vista. Foi o que eu mostrei. Cada autor vem do seu peixe. Mas qual que é o peixe mesmo? O peixe mesmo não está fora, o peixe mesmo está dentro. O consenso ele vem da experiência pessoal daqueles que entram em contato com a realidade única, no caminho místico. Por isso que, para a gente apaziguar o nosso coração, a gente tem que realmente entrar no nosso mundo interior e buscar esse Yeshua aqui dentro, não fora. Porque fora vai ter as diferentes opiniões. Mas a verdade que transforma, a verdade que produz transformação, ela está dentro. Ela está dentro, né? E eu achei um máximo esse pedaço que eu falo, ó, Deus deve gostar dessa bagunça, viu? Porque ele não se deu nem o trabalho de mandar, assim, umas instruções claras para a humanidade. Claro que ele gosta. Ele gosta da diferença. Deus gosta da variedade. Olha a variedade da... Olha aqui nos comentários, aqui embaixo, a variedade de pessoas comentando, a variedade de opiniões. É tudo um pouco comentando as aulas. São milhares de pessoas. Percebe? Deus gosta dessa variedade. Ele fez essa variedade. Porque é na riqueza da diferença que existe a complementaridade. É na riqueza das diferenças que existe a unidade. Mas essa unidade só é possível quando todos os diferentes encontrarem dentro de si uma só realidade única, que é a realidade que une todas as coisas. A realidade mental do universo. Que todos, por mais diferentes que nós sejamos, estamos mergulhados na mente do todo. Agora, tem um ponto importante. Porque também tem tem aquela criatura que vai virar e vai falar assim. Ai, Juliana, é verdade, sabe? Eu acho isso. Cada um tem a sua verdade, sabe? Não tem que brigar com isso. Cada um segue o que acha que tem que seguir, né? Eu acho que cada um tem sua verdade. Não pode também assim. Cada um tem que respeitar. Cada um pode pensar do jeito que quiser. Errado! Não tem nada disso. Mas cada um tem sua verdade. A verdade parece gift card do Google Play que fica pendurado assim. Você chega e compra, cada um compra a sua no mercado. Existe uma única verdade. Uma única verdade. Ponto. Agora, cada um de nós tem a sua experiência com essa verdade. Maravilha! Então, cada um de nós vai trazer um recorte e quando a gente tem condições de ouvir, de assimilar, de se colocar no lugar do outro, a gente começa a ter uma riqueza maior de conhecimentos. Agora, uma coisa é a experiência mística com a verdade. Outra coisa é a opinião de gente ignorante que não estuda. Por quê? Porque, por exemplo, Jesus, o Yeshua é um cara oriental. Então, por exemplo, Yogananda ele vai trazer um ponto que nenhum dos outros trouxeram, porque nenhum dos outros eram orientais, um ponto que é fundamental. Gente, Jesus é oriental, ele tem uma cultura oriental, ele precisa ser interpretado a partir do ponto de vista oriental. É uma questão de contexto cultural nesse caso. Veja o que ele traz aqui nesse trecho. Olha, os seus ensinamentos, interiormente oriundos da sua realização divina e exteriormente nutridos pelos seus estudos com os mestres, expressam a universalidade da consciência crística que não oferece fronteiras de raça ou de credo. Esse grande Cristo, irradiando a força e o poder espiritual do Oriente ao Ocidente, é um elo divino para unir os povos que amam a Deus, orientais e ocidentais. Os puros raios prateados e dourados da luz solar aparecem vermelhos ou azuis quando observados através de vidros vermelhos ou azuis. Assim também a verdade apenas parece ser diferente quando colorida por uma civilização oriental ou ocidental. Jesus foi um oriental de nascimento, família e educação. Separar um mestre do contexto de sua nacionalidade significa nublar o entendimento por meio do qual ele é percebido. Então veja que coisa curiosa. Existem diferentes pontos de vista? Existem. Existem diferentes verdades? Não. Cada um tem a sua verdade? Não. Não. Existe uma única verdade, um único sol, que atravessa diversas janelas. E no interior das diversas casas, essas diversas janelas reproduzem diferentes formas da mesma luz solar. Qual é a verdadeira luz solar? Aquela que está lá fora.
aquela que está para além das janelas. Percebeu? Aquela que está para além das janelas. Então a verdade verdadeira, a verdade real, a realidade única, ela está para além das janelas de raça, de credo, de cor, de religião, de opinião, de postura, de idade, de sexo, está para além de tudo isso. Então não tem valor a verdade que entra? Não tem valor a luz do sol que penetra a sua casa? Claro que tem. É onde você mora. É o seu ponto de vista existencial. A sua casa é o seu ponto de vista existencial. E a forma como a verdade penetra nesse ponto de vista existencial traz calor, traz luz, traz entendimento àquele ambiente. O que você não pode é achar que seu ambiente é único, né, bem? Entendeu? Por isso é que o Yogananda vai dizer, cara, a gente tem que entender Jesus com os olhos orientais, porque ele era um oriental. Ele era um oriental. E eu acho interessante o que o Evans Wentz vai dizer, que é um escritor especialista em religiões da Universidade de Oxford. Ele vai dizer assim, restou para esta geração de filhos iluminados da Índia libertar o Cristo, nascido no Oriente, da prisão em que as teologias do Ocidente o mantiveram ao longo dos séculos, e proclamar novamente, como ele o fez, a mensagem antiga, porém sempre renovada, de renúncia ao mundano e de altruísmo, revelando o caminho único que conduz à autorrealização, à libertação e à vitória sobre o mundo, que todos os fundadores das grandes religiões históricas da humanidade trilharam e revelaram. Então é interessante isso, né? Porque quando a gente olha para o trabalho do Paramahansa Yogananda, por exemplo, que desde cedo a espiritualidade vai profetizando, falando, olha, este menino vai casar o Oriente e o Ocidente, né? Quando a mãe dele leva ele, bebezinho ainda, para um guru, para ele ser abençoado, o guru fala assim, esse menino aqui ele vai levar o yoga para o Oriente, ele vai casar para o Ocidente, ele vai casar Oriente e Ocidente, né? E ele fala muito disso, que é uma visão muito bonita, né? Do quanto o Oriente é espiritualmente elevado e pobre materialmente, o quanto o Ocidente é rico materialmente, mas pobre espiritualmente, do quanto as duas vertentes se complementam. E ele falou, não é curioso que a Índia esteja sendo invadida, entre aspas, por multinacionais do Ocidente, que estão ali implantando empresas e negócios e renovando centros urbanos, e ao mesmo tempo o Ocidente sendo invadido de gurus indianos, levando a espiritualidade. Olha que casamento interessante que ele observa. E o que é mais curioso é que o Yogananda só tem a reverberação que ele tem no Ocidente por causa do seu amor a Jesus. Quer dizer, é um yogi, né? Um Paramahansa indiano vindo ao Ocidente ensinar sobre Jesus do ponto de vista do Oriente. Cara, isso são as luzes da nova era, as luzes da nova terra sendo derramadas realmente no nosso meio, para quem quiser ver, né? Quem vai entender que os essênios eram a embaixada espiritual de Jesus na terra é o Ramatiz. Ele vai dizer assim, a confraria dos essênios teve o seu início no ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus. Era uma espécie de associação moral e religiosa, relembrando algo das cooperativas agrícolas modernas, que além dos cuidados da indústria, do comércio e da lavoura, devota-se à assistência social e à educação de seus componentes. Assim, nasceram pequenas sociedades ou agremiações nas povoações da Judéia, que mais tarde se estenderam seus ramos até a Fenícia, Índia e ao Egito. Então percebe? Para Ramatiz, então, são associações, são grupos, comunidades, né, que compartilham não só um trabalho, né, como também um estilo de vida, uma filosofia de vida. Para Spencer Lewis, na obra Vida Mística de Jesus, até pus a figurinha da Carmen Sandiego aí, porque eu adoro. Spencer Lewis para mim é tipo Carmen Sandiego, é Dan Brown, né? Total. Na época do nascimento de Jesus, a fraternidade essênia fazia parte da grande fraternidade branca. E não só estava bem estabelecida em várias partes do Egito e da Palestina, tendo seu maior centro e número de membros em Alexandria, no Egito,
com uma grande comunidade na Galileia, como também mantinha um templo secreto em Heliópolis, no Egito, onde os supremos oficiais se reuniam e onde as cerimônias mais importantes da organização eram realizadas. É aquilo que eu falei, Spencer Lewis é de escola iniciática. Qual que é o peixe que ele vende? E escola iniciática, né? Então você vê que ele já dá uma abordagem que é uma estrutura, porque está afiliada à grande fraternidade branca, tem templo secreto, é um mistério, é Carmen Sandiego total, né? Carmen Sandiego total, tá? Inclusive ele vai trazer essa ideia da grande fraternidade branca, que ele vai explicar, olha, a grande fraternidade branca, a que nos referimos tantas vezes nos capítulos anteriores, era uma organização não sectária formada primitivamente pelos ancestrais de Amenhotep IV, faraó do Egito, mais conhecido como Akhenaton, na literatura filosófica. Então veja, hoje no espiritualismo existe uma abordagem diferente da grande fraternidade branca como sendo realmente uma egrégora, um grupo de mestres ascensionados, de espíritos luminosos. Vamos dizer assim, tem gente até que atribui a grande fraternidade branca à gestão espiritual do Projeto Terra. Então Jesus é um membro dessa fraternidade, mas tem outros mestres, tem ali um colegiado de espíritos iluminados que dirigiriam aí o Projeto Terra. Na abordagem de Spencer Lewis, ele não está se referindo a esse grupo, a essa visão moderna dessa egrégora, tá? Ele está se referindo realmente a uma organização iniciática fundada ali pelo Akhenaton, tá? Para transmissão de ensinamentos iniciáticos, etc e tal. Então você vai ter vários mestres aí conhecidos do esoterismo que foram iniciados por essa fraternidade, por essa organização. E esses mestres, uma vez ascensionados, vamos dizer assim, levaram a ideia da bandeira dessa grande fraternidade branca para as esferas espirituais do planeta Terra. Mas daí a dizer que a fraternidade branca em si é a grande diretora do Projeto Terra é uma abordagem, não me parece. Me parece que é uma egrégora muito forte de seres humanos que ascensionaram e continuaram trabalhando. Mas, para que estes pudessem ascensionar, outros grandes espíritos já elevados precisariam estar presidindo o projeto antes, porque o barco não estava à deriva antes deles fazerem isso, né? Mas, como eu disse, cada autor vende o seu peixe, tá? Ainda em Spencer Lewis, ele vai dizer que as diversas escolas místicas do Egito que se uniram no que constituiu a grande fraternidade branca tomaram diferentes nomes em diferentes partes do mundo, de acordo com o idioma de cada nação e com as peculiaridades de pensamento religioso e espiritual do povo em geral. Verificamos que em Alexandria, os membros da fraternidade adotaram o nome de essênios. Então aqui para Spencer Lewis, a grande fraternidade branca vai abrindo suas franquias e uma delas em Alexandria acaba se identificando como essênios. E adivinha só o nome dela no Brasil? Ordem Rosa Cruz, querido. Claro, é o ponto de vista dele. É o ponto de vista existencial, é o quarto na grande casa da humanidade onde ele está, é a forma como a luz entra naquele quarto, blá, 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 tudo aquilo que a gente já falou. Certo? Certo. Para Lewis, Jesus é um mestre iniciado, ele é iniciado nesta organização do Akhenaton, tá? Então ele vai dizer, tendo passado pelos testes e por outros exames realizados diante do conclave de sumos sacerdotes, foi finalmente honrado com o título de mestre, admitido no círculo superior, na categoria de mestre da grande fraternidade branca, devidamente qualificado e preparado. O título de mestre sempre foi usado pelos essênios quando se referiam a Jesus por todo o período do seu ministério. Então veja, o que eu acho interessante da abordagem do Spencer Lewis? A ordem, a organização, a escola iniciática, a escola secreta, ela é mais importante do que as pessoas, percebe? Jesus é iniciado e recebe o título de mestre,
que a organização deu a Jesus. É uma coisa meio Odorico Paraguaçu, assim, né? Aqui está seu Jesus Cristo de Oliveira. Agora o senhor tem aqui a sua carteirinha de mestre da grande fraternidade branca. O brinde a Jesus, né? É o ponto de vista que ele traz, percebe? Não que não precise, mas eu digo assim, as narrativas elas são tendenciosas ao ponto de vista existencial de cada pessoa. Voltando para Ramatiz, né? Como a confraria dos essênios era uma verdadeira ressurreição da velha fraternidade dos profetas, fundada por Samuel, o alto permitiu a encarnação de alguns profetas tão tradicionais do Velho Testamento em sua comunidade. E em breve, o padrão espiritual dos essênios elevou-se ante a presença de espíritos de excelente estirpe sideral. Percebeu a mudança de ponto de vista? Lembra que eu falei? O enfoque do Spencer Lewis é a escola iniciática, a sociedade secreta. Então sempre a organização, ela está no centro da parada. Para Ramatiz, a reencarnação, o projeto espiritual está no centro da parada, né? Então veja, você lê um livro sobre Jesus de Spencer Lewis, onde o protagonista é a escola iniciática. Você lê um livro de Jesus de Ramatiz, onde o protagonista é o projeto espiritual da humanidade. É o projeto espiritual, não é Jesus. Então tudo acontece num projeto espiritual. As duas coisas são factíveis. Tem um pouco de verdade em cada uma, você para pensar. Entende? Mas nenhuma delas representa o sol na sua plenitude. Mas a gente vai pegando um pouquinho do sol em cada janela e a gente vai percebendo e constituindo cada vez mais a cor da luz do sol, né? O que eu acho bacana e muito factível, que Ramatiz, nesse caso, inclusive, ele vai casar com Emmanuel nesse sentido, é a preparação. Eu acho a abordagem da preparação muito interessante, vou dizer porquê depois de ler esse trecho com você. Ó. A seara cristã já estava com a terra pronta para a semeadura e garantida a germinação através do adubo essênio. Ali pregava-se a ideia superior de amor a Deus e ao próximo, pesquisava-se a imortalidade da alma, estudava-se a reencarnação, censurava-se a guerra, o furto, a exploração, a avareza, o ódio, a vingança, cultuava-se a bondade, o perdão, a renúncia, o sacrifício da própria vida, faziam-se votos de retidão e de serviço ao próximo, protegiam-se as crianças, amparavam-se os velhos, os enfermos, ensinava-se o respeito alheio e o culto exclusivo dos bens do espírito superior. Torna-se, portanto, evidente que esse grupo de homens, cultuando isoladamente todas as virtudes superiores do espírito, era uma espécie de embaixada espiritual que descera à terra para receber o Messias, o qual, então, daria forma objetiva e didática aos mesmos princípios que os essênios cultuavam e os cimentaria com a substância do seu próprio sangue. Então veja que coisa interessante. Ramatiz, o protagonista, é o projeto espiritual. Então descem uma qualidade de espíritos que vão preparando. E aí não são só os essênios, tá? Tanto para Ramatiz quanto para Emmanuel, já na Grécia Antiga, é Sócrates, é Platão, é Aristóteles, é toda a gente chegando, aliás, antes, acho até, o Emmanuel vai falar até que de Pitágoras a coisa já começa a preparar, né, para a vinda de Jesus. Como em Ramatiz a gente sabe que aquele processo de descenso espiritual, de redução vibratória perispiritual de Jesus para assumir de novo a carne, foi um processo que levou 1000 anos, o que dá a entender é que 1000 anos antes da chegada de Jesus já vinham encarnando espíritos na Terra para preparar a Terra para receber ele como instrutor. É como se Jesus fosse o ensino médio, né? Então, a criança começa a ser preparada para o ensino médio desde do infantil, depois do fundamental, entende? Tudo aquilo ali é uma preparação para o médio, para depois chegar à faculdade, percebe? Então já havia uma preparação de antes, quer dizer, se a gente consegue prever o processo educativo das nossas crianças com 15 anos de antecedência, você acha mesmo que os grandes engenheiros do universo não conseguem prever a necessidade educativa de um planeta com séculos, milênios de antecedência? Conseguem. O que está em cima é como o que está embaixo, né? Então veja que coisa interessante.
que eu acho legal dessa abordagem do projeto espiritual de Ramatiz? A construção do conhecimento ela é realizada no tempo. Então não tem salto, não, tudo vai sendo preparado. Se você parar para pensar, isso é científico. Isso é o pensamento científico, que vai encadeando processos de conhecimento. E um novo cientista hoje ele não começa do zero, ele começa de onde os outros pararam. Percebe? Então Jesus não começa a pregar o evangelho para o homem das cavernas. Seria um desperdício, ele não estava preparado. Mas ele pega tudo aquilo que Sócrates, Platão, Aristóteles, e Pitágoras, Zoroastro, que todo mundo tinha semeado, para daí tocar em frente. Ele pega o que Buda já havia semeado. Ele pega o que Krishna já havia feito, né? E ele vai levar tudo isso ainda mais adiante. Então me parece uma coisa bem lógica, né? Agora, quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, dá um gap em Lucas 2, no versículo 40. O menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, de graça de Deus, e a graça de Deus estava com ele. Ponto. Não fica dando muito mais detalhes. Embora a concisão do documentarista, eu não vou entrar nos méritos do porquê ele resolveu editar essa parte aí dos 12 até os 30 anos mais ou menos de Jesus. Ele fez uma pequena edição aí, cortou um pedacinho da história, tá tudo bem. A gente entra depois, tem outros evangelhos que vão falar disso nos apócrifos, a gente pode pegar alguma coisinha. Mas o ponto é que na concisão de Lucas ele é muito claro. O menino crescia, tornava-se robusto e enchia-se de sabedoria. Ou seja, a manifestação foi paulatina, foi acontecendo. Então Lucas corrobora para a teoria da iniciação e não para a teoria da consciência. Interessante aqui o nosso documentarista. Agora, onde que Jesus foi passar esta infância? O que aconteceu nessa infância? Quando era moleque? Jesus adolescente? Será que ele foi emo? Será que ele estava todo triste sempre? Será que ele foi roqueiro, heavy metal? Será que ele fugiu de casa? Pois é, minha gente. Veja, à medida que o menino sai da infância, ele inicia um exercício consciente dos seus poderes concedidos por Deus. Olha a consciência sentando em Jesus para Ramatiz, né? Vida e morte, matéria animada e inanimada, tudo era visto pelo menino Jesus como vibrações manipuláveis da consciência de Deus. Relata-se que ele moldou pardais a partir da lama retirada de poços depois de uma tempestade. E quando repreendido por ter praticado tal ação no sábado, ele deu vida aos pássaros e ordenou que eles voassem. Já imagina que criança rebelde essa? Tava ali fazendo a brincadeirinha, esculpindo o passarinho, e ele falou: menino, o que você está fazendo isso? Não pode fazer escultura no dia de sábado. Ele fez assim, e o passarinho voou vivo. Imagina que coisa. Parece meio fantasioso, né? É possível, é possível. Tem meio que a cara de Jesus ser um moleque rebelde desse mesmo, já para dar na cara da religião já desde cedo. Agora, tem ali uma interpretação, como o Yogananda vai prezar muito por isso, tem uma expressão de um mito aqui, que carrega uma verdade muito maior do que Jesus podia criar passarinho da lama ou não podia? Isso não é importante. O importante é que o sopro do Espírito está para além das regras da religião. É isso que essa passagem aqui, que é do Evangelho da Infância de Jesus, o Evangelho árabe da infância, está dizendo. Se ele tinha o poder ou não tinha o poder, eu acho até que tinha. Ele tinha condições de consciência para moldar passarinhos com lama e dar vida para esses passarinhos. Ele podia fazer isso. Mas esse não é o ponto. O ponto é que o sopro da verdadeira espiritualidade ultrapassa os limites impostos pela religião. Porque o pessoal vai falar: você não pode ficar fazendo passarinho no dia de sábado, isso é contra a lei de Moisés. Ele vai lá e o passarinho voa. Por quê? Porque o sopro da espiritualidade não se contém dentro da estrutura institucional religiosa. Óbvio que uma passagem como essa não ia assim, ser muito conveniente para a igreja criada por Constantino no século IV, né? Bem, percebe como as coisas são? Que bacana! Agora, aí vem o Yogananda com uma abordagem muito interessante sobre a presença de Jesus na Índia, que corrobora inclusive com a narrativa do Spencer Lewis, tá?
Registros preciosos encontram-se ocultos em um monastério tibetano. Eles se referem ao santo Isha de Israel, a quem estava manifestada a alma do universo. Olha a descrição dos manuscritos tibetâneos sobre o tal do santo de Israel que passou por lá. Ó. Em quem estava manifestada a alma do universo. Você acha que os tibetanos foram generosos na descrição de Jesus ou não? Esse santo, que dos 14 aos 28 anos permaneceu na Índia e nas regiões do Himalaia entre santos, monges e sábios, pregou a sua mensagem naquela região e então retornou para ensinar em sua terra natal, onde foi tratado de forma vil, sentenciado e condenado à morte. Essa informação, esse nome Isha, né? Esse I-S-S-A, tem esse som Isha, né? É bem interessante, tem uma nota de rodapé no Ramatiz que vai dizer assim, ó. O nome pelo qual Jesus é identificado nos manuscritos tibetanos é Isha, Senhor, expresso por Notovitch. Nós vamos saber quem é esse Notovitch, esse russo. Como Isha, né? Que por extensão, Ishvara, define Deus como o Senhor Supremo ou Criador imanente em sua criação transcendente a ela. Nossa, como é que um nome só pode significar tudo isso? Dá um medo de falar esses nomes oriental, essas coisas assim, que, cara, Isha é uma coisa, Ishvara já é um livro já, né, o significado. Esse é o verdadeiro caráter da consciência universal de Cristo, Krishna, Kutasha, Chaitanya, encarnada em Jesus, Krishna e outras almas unidas a Deus que desfrutam a unidade com a onipresença do Senhor. É a minha convicção que o título Isha foi concedido a Jesus por ocasião do seu nascimento pelos sábios da Índia que vieram honrar a sua vinda à Terra. Para o Yogananda, este título Isha, Senhor, né? Ou Senhor, ou como ele diz aqui, Senhor Supremo, Criador imanente em sua criação e transcendente a ela, bababá, esse título todo, foi dado para Jesus quando ele é visitado pelos sábios do Oriente. Lembra aquela história da manjedoura, os 3 sábios, blá blá blá, né? Para Yogananda, esses sábios são os sábios do Oriente. Para Yogananda, quando Jesus chega na idade, ele dá uma escapadinha para encontrar esses sábios no Oriente. E aí tem a curiosidade do nome de Jesus, que é muito interessante, ó. Isha, Isha, Ishvara, Exu, Yeshua, Jesus. Ó os nomes do homem. Maria e José receberam instruções de um anjo no sentido de que a criança divina deveria se chamar Yeshua, Salvador, que em grego se pronuncia Jesus e em inglês Jesus. Entretanto, o idioma de uso diário de Jesus para Jesus e os companheiros galileus não era o hebraico, mas o dialeto aramaico, no qual o nome teria sido pronunciado como Exu. Os umbandistas vão a delírio agora, hein? Assim, curiosamente, o nome profetizado para Jesus pelo anjo e dado a ele por sua família era notavelmente semelhante ao antigo nome sânscrito conferido pelos sábios do Oriente, Yeshua e Isha, né? Além das semelhanças fonéticas, há uma unidade subjacente de significado das palavras Isha e Yeshua, os 2 títulos concedidos àquele venerado por milhões como Senhor e Salvador. Interessante, né? Essas curiosidades aí sobre o nome de Jesus. Aqui tem uma coisa, acho que eu já falei numa outra aula, mas assim, o idioma oficial do povo judeu era o hebraico, mas o dialeto falado pelos galileus era o aramaico. É a mesma coisa o português falado em diversos lugares do país, né? Você tem o português gaúcho, o português nordestino, português pernambucano, português paraibano, português baiano, português paulistano, português mineiro, português carioca, né? E em cada lugar, as mesmas palavras têm sons diferentes, têm expressões diferentes, né? É que nem bagaceira. Bagaceira, no Nordeste, é sinônimo de bagunça. Que bagaceira é essa aqui, molecada? Tá fazendo toda essa bagaceira toda. É uma bagunça, uma folia, né? No interior de São Paulo, bagaceira é a cachaça extraída do mosto da uva. No processo de fabricação do vinho, dá para fazer ainda uma cachaçinha no final. É a bagaceira. No Sul, bagaceira é uma mulher
de vida duvidosa ali, uma mulher mais liberal nas suas manifestações, né? Uma mulher ali de moral duvidosa. Então você imagina que coisa interessante, um gaúcho, um paulista e um pernambucano falando de bagaceira. Rapaz, tu para de tomar essa bagaceira, que se continuar com essa bagaceira, vai acabar fazendo bagaceira com a bagaceira, né? Quer dizer, uma única palavra que daria para falar tudo isso. Então acontecia também no tempo de Jesus, tanto hebraico quanto aramaico. E aí os evangelhos, os textos vão ser escritos em grego, porque grego era o inglês da época, né? Você queria fazer uma coisa comercial, era a linguagem do trade, né? Os antigos registros eles foram descobertos pelo Nikola Notovitch. Esse cara aqui, a história dele parece muito com a do Doutor Estranho, sabe? Que vai bater num monastério escondido lá no Oriente, no Tibete. É a história dele, tá? Eu acho que o Spencer Lewis sabia aí desse cara e usou muito da história dele. Porque o cara foi para lá sabendo e tendo ouvido falar que havia esses manuscritos sobre Isha, esse tal santo de Israel que passava por lá, que foi respeitado por lá. E ele vai pro monastério, o monastério fala pra ele, não tô sabendo de nada não. Bateu na porta e, como assim não? Eu vim da Rússia pra cá, pô. Me falaram que era aqui, eu tô sabendo que é aqui. Não é aqui não, acho que não é aqui não. E vazou. Só que aí o cara sofre um acidente e ele precisa ficar lá, se recuperando, aí bate de novo na porta, e porque ele bate de novo, existia na cultura oriental uma coisa de você acolher um visitante ferido, enfermo, que precisa, é da cultura essa hospitalidade, e aí nessa ele consegue acesso aos manuscritos e começa a fazer a tradução, tá? Então o que é que os manuscritos vão dizer? Que depois do incidente no templo, quando Jesus escapa das caravanas lá de José e Maria, e aí eles vão encontrar ele com 12 anos lá no templo, trocando altas ideias com os sacerdotes, os escribas, os estudiosos e dando um olé em todo mundo. Diz que logo depois disso, tá? Jesus ele deixa a casa dele para escapar dos planos do noivado dele, que já estava sendo arranjado, já que ele estava chegando na maturidade ali para o povo judeu, 13 anos, 14 anos, já casa e já vaza, minha filha, né? Tinha essa história de morar com os pais até 40 anos, não fazer faculdade e pós-graduação. 13 anos já punha menino na rua, né? E o Senhor é esperto, hein? A hora que viu o casamento chegando, ele já... Brincadeira. Mas ele, claro, a energia dele estava em outro lugar, não estava para o matrimônio, para constituir uma família, não era ainda aquilo que ele queria, né? Então, vai dizer nesses manuscritos que Isha ausentou-se secretamente da casa do seu pai, deixou Jerusalém e numa caravana de mercadores, ele viajou para Sinde com o objetivo de aperfeiçoar-se no conhecimento da palavra de Deus e no estudo dos grandes Budas, da lei dos grandes Budas, né? A história antiga relata que Jesus tornou-se versado em todos os Vedas e Shastras, mas ele discordou de alguns preceitos da ortodoxia brahmane, denunciou abertamente as suas práticas de intolerância de castas, muitos dos rituais sacerdotais e a ênfase na adoção de vários deuses em forma de ídolos, em vez da reverência exclusiva ao Espírito Supremo Único, a pura essência monoteísta do hinduísmo, que havia sido obscurecida por conceitos ritualistas externos. Ou seja, Jesus começa a causar na Índia, também é lógico. E vai bater de frente com quem? Com gente religiosa. Ai, que coisa, eu adoro esse homem. Como é que conseguem pegar uma personalidade que só implicou com gente religiosa, que fala da boca para fora, mas não pratica, que é sepulcro caiado, branco por fora e podre por dentro? Como é que consegue pegar um homem desse e transformar um homem desse numa religião? O ser humano é doente, né? Ele é esquisito. Mas veja que coisa interessante, né? Os pergaminhos tibetanos relatam que quando esteve entre os budistas, Jesus dedicou-se ao estudo dos seus livros sagrados e podia discorrer perfeitamente sobre eles. Aparentemente, por volta da idade de 26 e 28 anos, ele pregou a sua mensagem no estrangeiro enquanto se dirigia de volta para Israel, através da Pérsia e de países adjacentes, encontrando fama entre a população e hostilidade por parte das classes sacerdotais do zoroastrismo e outras.
mas eu vou falar para você que tá para nascer uma criatura, para ser uma pedra no sapato dos padrecos que nem Jesus, né? Porque você vê que em todo lugar que ele vai, a denúncia dele é para a hipocrisia da religião. Essa religião que é hipócrita, que se propõe a religar através de rito, de dízimo, de imposto, de ritual, etc e tal, mas não se propõe a viver o que prega. Curioso, não é? Curioso o caminho de volta. O Yogananda ainda, ele traz uma abordagem que eu achei muito interessante, que eu relacionei naquela tabela no início, que ele vai dizer assim, tem gente que acha que, então Jesus foi aprender no Oriente, ele não sabia nada, como é que é, bababá. Fica aquela, que nem no Ramatiz. Então, tem uma pergunta lá que eu falo assim, cara, se eu sou a entidade comunicante numa hora dessa, eu tiro o ectoplasma pelo nariz da criatura para dar um tapa na cabeça dela, para falar, se acorda, porque não é possível, porque tá o grupo mediúnico reunido, tem a possibilidade de ter contato com o Ramatiz, os caras começam a perguntar, quem que é maior, Jesus ou Buda? Uma perguntinha de lascar. Fazer uma entidade responder uma pergunta dessa? A mesma coisa aqui, né? O Yogananda dá uma resposta, mano, que foi sensacional. Ele diz assim, ó, não significa que Jesus tenha aprendido tudo o que ensinou dos seus mentores espirituais e daqueles com quem se associou na Índia e regiões vizinhas. Os avatares já vêm com seu cabedal de sabedoria. O tesouro da realização divina de Jesus foi meramente reavivado e moldado de forma a adequar-se à sua missão singular durante a sua permanência entre os sábios hindus, monges budistas e particularmente grandes mestres de yoga de quem recebeu iniciação na ciência esotérica da união divina por meio da meditação. É isso, gente! Não diminui em nada, não é? Só diminui quando a gente tem a cabecinha religiosa. Minha religião é menor que a sua. Aqui, ó. Minha religião é melhor que a sua, tá? Ai, porque o meu Deus é mais legal que você. Ai, porque aqui a gente faz assim. Brega! Para de ser ridícula. Para de ser ridículo. Para! Isso é ridículo. Ridículo ficar essa competiçãozinha. Ai, minha religião é melhor que a sua. Eu sou mais alto que você. Aí eu tenho mais bunda que você. Lembra, não? O ensino médio era assim, quando eu era moleque era assim, quem tinha maior bunda nas meninas? Ai, minha bunda é maior que a sua. Ai, mas a fulana tem mais peito. Né? Continua assim, né? Do conhecimento que acumulara e da sabedoria que brotava da sua própria alma em meditação profunda, ele destilou para as multidões parábolas simples acerca dos princípios ideais pelos quais se deve dirigir a vida aos olhos de Deus. Todavia, ele ensinou seus mistérios mais profundos aos discípulos mais próximos, que estavam prontos para recebê-los, como está evidenciado no livro do Apocalipse de São João, no Novo Testamento, cuja simbologia tem correspondência exata com a ciência yogi da realização divina. É claro, isso daqui, aí a gente volta para Spencer Lewis, a gente volta para a ideia de escolas iniciáticas, organizações secretas. Jesus, ele cria círculos ao redor dele. Existia o círculo mais íntimo, existia o círculo mais distante. Então, para as multidões, ele prega lá para 5.000 pessoas, multiplica o pão, o peixe, ensina por parábolas. 5.000 pessoas. Aí, na hora de mandar fazer o envio de alguns discípulos para irem, pregarem a boa nova, batizarem as pessoas, curarem os enfermos, ele manda 72, ó o funil. Desses 72, ele tira 12 apóstolos. Desses 12, ele leva 3 com ele para o monte da transfiguração. E desses 3, só um atinge a intimidade suficiente para deitar no peito dele na última ceia e perguntar, e aí, Senhor, quem que vai ser? Percebe que existem níveis de intimidade, níveis de compreensão.
Esse que deitou no peito de Jesus foi o único que em todo o Novo Testamento foi capaz de resumir toda a obra e todo o trabalho de Jesus ao declarar: Deus é amor e o amor lança fora o medo. Percebe? É o ponto de vista existencial de João. Então, você percebe que Jesus organiza isso, né? E aí vai ter uma história muito interessante, o Spencer Lewis ele vai mostrar sobre a iniciação, né? Então ele vai, com 12 anos mais ou menos, ele vaza nessa caravana, vai, ensina no Oriente, aprende no Oriente, faz todo esse estágio de anos no Oriente, perto de 26, 28 anos ele começa a retornar, não é? E nesse retorno, a compreensão é que ele vai ser iniciado na Grande Pirâmide, tá? Nas câmaras. Ó, o Lewis vai dizer assim: entretanto, falar sobre o estágio final da sua preparação para o ministério, no qual ocorreu nas câmaras da Grande Pirâmide, hoje conhecida com o nome de Pirâmide de Quéops, né? É curioso, viu, gente, isso aqui, porque ele vai dizer que a entrada para as salas de cerimônia não era ali pela pirâmide, mas através de uma câmara pela esfinge subterrânea, que eles iam até a Grande Pirâmide e chegavam à Sala do Rei, a chamada Câmara do Rei, que fica no terço médio da pirâmide, bem no centro da pirâmide. E que ali um conjunto de sacerdotes vai fazer a iniciação de Jesus, tá bom? Para que ele seja, vamos dizer, plenamente integrado à consciência crística, tá? É um processo que culmina toda a preparação, toda a culminância de toda essa andança dele no Oriente vai culminar na Grande Pirâmide antes dele iniciar a vida pública que nós conhecemos nos evangelhos. Os tais 40 dias no deserto, parece que não foram bem 40 dias, né? Foram anos e anos, tem aí toda uma simbologia por trás disso. Mas isso vai culminar na Grande Pirâmide. Vai ter um texto dizendo assim, ó, de Lewis: ele foi levado ao pátio externo da esfinge, o vestiram de púrpura para a cerimônia preliminar à meia-noite. Terminada essa cerimônia, ele foi escoltado pelas passagens subterrâneas secretas até a sala de recepção sob a pirâmide. Após a realização de outra cerimônia nesse local, começou a sublime cerimônia da sua elevação ao mais alto pináculo de iniciação. Isto foi feito levando-o a caminhar por várias rampas dos diferentes níveis do interior da pirâmide, havendo uma câmara em cada um. Quando os participantes chegaram à mais elevada dessas câmaras, praticamente no centro da estrutura, foi celebrada a cerimônia final. Nós estamos falando aqui da Câmara do Rei, tá? Na Grande Pirâmide. No decorrer dela mesma, o diadema real foi colocado na sua cabeça para indicar que ele não mais era um neófito, nem mesmo um igual entre os mestres da fraternidade, mas o maior dentre deles. Por mais de 1 hora decorreu a cerimônia, culminando em um período de silêncio e meditação, com ele ajoelhado diante do altar. Então uma grande luz se fez na câmara, até então só estava iluminada por velas e 3 tochas. Uma pomba branca desceu na luz e pousou na sua cabeça. O hierofante se pôs em pé e várias sinetas começaram a soar nas câmaras inferiores, anunciando ao mundo o grande acontecimento. Uma figura etérea que apareceu atrás do hierofante como um ser angélico, ordenou que se levantasse e proclamou: "Este é Jesus, o Cristo, levanta-te." E todos que se achavam na câmara responderam em uníssono: Amém. O processo iniciático de despertar da consciência de Jesus, Yeshua, chega à culminância da sua integração mediúnica com o Cristo planetário na pirâmide de Quéops, nessa cerimônia de iniciação. Alguns outros autores ainda vão dizer que essa cerimônia teve desdobramentos no plano espiritual, porque a estrutura da pirâmide ela reverbera em dimensões diferentes. Você tem uma estrutura etérea da pirâmide, estruturas mentais, espirituais. Ela não é apenas a estrutura física. A estrutura física, ou o que sobrou da estrutura física, ela é muito aquém das outras estruturas multidimensionais. Apenas uma estrutura como essa, alguns autores vão dizer,
seria capaz de realizar o pleno casamento entre Jesus, Yeshua e o Cristo. A plena integração da consciência crística que a partir dali levaria o Cristo para um outro nível, para um outro lugar. Olha, eu vou dizer para vocês que a maior emoção da minha vida, quando visitei a pirâmide, eu nem sabia de todas essas histórias, eu nem tinha estudado tudo isso ainda, quando fui para a Grande Pirâmide. Mas ao pisar dentro dessas galerias internas, a energia que emanava dali não deixava dúvidas. Foi como que uma certeza interior invadindo meu peito, dizendo: Jesus passou por aqui, ele foi iniciado por aqui. Aquela estrutura ainda está impregnada dessa presença, desse momento em que a consciência crística e a consciência de Yeshua se entrelaçam com toda a força para que ele começasse o seu trabalho. E a partir dali, ele vai buscar o batismo em João e vai começar o seu trabalho, que é o tema da nossa próxima aula, uma carreira pública conturbada. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu comentário sobre essa aula, deixe seu comentário sobre os seus insights. Qual foi a iniciação, qual foi a nova configuração de consciência que essa aula trouxe para você? E a gente se encontra na aula 7, uma carreira pública conturbada. Tchau, sempre avante, que questa é a coisa più importante.